Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos compartilhar aqui alguns conhecimentos no nosso canal, aproveitando aqui o acesso que todos nós temos para isso, né? É uma escola da Bíblia, né? A ideia do tema é esse, e ser alguma coisa bem temático, tá? Por que bem temático? Porque a gente vai estar escolhendo, na realidade, alguns temas para a gente poder estar conversando, né? Por isso que eu chamo de temático. Eu acredito que vai ser um tempo precioso, um tempo onde que a gente vai compartilhar conhecimentos e vai crescer nesse conhecimento aí, em nome de Jesus, tá bom? Como já falei, a gente vai estar citando a respeito do Evangelho e é justamente aqui alguns textos que eu quero compartilhar para iniciar essa nossa reflexão. Marcos capítulo 1, verso 14, ele nos fala da seguinte maneira: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Olha só que interessante. É um termo interessante e muito aplicado para nós, porque a gente, até como igreja evangélica, a gente se diz, né, na realidade, que nós herdamos o Evangelho. Então a ideia básica é essa. Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A manifestação do Evangelho do Reino de Deus trazia manifestações sobre a vida das pessoas. Então, esses dois textos aqui servem para a gente poder fundamentar nossa ideia aqui. Por que Marcos, né? E considera-se Marcos o primeiro evangelho a ter sido escrito, e tanto Mateus quanto Lucas, eles então recebem, de certo modo, aquilo que Marcos havia escrito inicialmente, né? Por isso que eu comecei com o Evangelho de Marcos. Mas, além disso, tem uma coisa bem interessante aqui dentro desse contexto. Por quê? Quando a gente vê o João Batista vindo como precursor do Messias, e ele começa então como a voz que clama no deserto anunciando, a gente vê ele falando. Essas duas definições aqui, esses dois termos são usados por ele, né? Então, dentro disso, a gente vê tanto em Marcos quanto em Mateus utilizar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, né? E é interessante isso porque a mensagem que Jesus depois vai anunciar é a mesma. Ele não muda a mensagem, muda o enviado, muda quem está falando, mas não muda a mensagem. Tanto que João está anunciando a chegada do reino de Deus através do Messias que estava chegando, e Jesus, como Messias, ele está anunciando o Evangelho do reino de Deus. Isso é importante a gente ter como definição, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, quando a gente olha a ideia do termo Evangelho, é interessante a gente dar uma olhada em todos os outros aspectos envolvidos a isso. Eu quero convidar você para a gente ir lá para a Bíblia, nesses dois textos que a gente citou ainda há pouco, né? Que é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de 1 a 14. Olha só como é interessante falar aqui a respeito do Evangelho. O termo Evangelho, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dá continuidade à mesma pregação de João. E o termo Evangelho aqui, vou abrir para a gente poder dar uma olhada. Olha aqui o que está escrito. Evangelho, né? Recompensa por boas notícias, boas novas, as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve. Quando João está falando, ele já tem uma outra conotação, né? Por quê? Ele está falando que o evangelho está chegando, porque Jesus estava vindo, né? Hoje nós lemos olhando já para trás e entendendo que Jesus já veio. Então, evangelho basicamente significa boas notícias.
E por que essas boas notícias? Por que a gente utiliza a ideia que o Evangelho é boas notícias ou boas novas? É interessante como funciona a ideia do Evangelho dentro daquele tempo, do tempo que Jesus estava chegando, no tempo da igreja iniciando, ou da igreja primitiva. A cultura grega, ela trouxe para nós uma ideia de evangelho, e é interessante a gente entender isso. Para dentro da cultura grega, a ideia de evangelho era alguns anúncios. Olha aqui como está escrito, ó, anúncios militares. Como assim anúncios militares? Quando havia uma vitória, quando havia uma direção militar a sendo dada, seja de uma notícia, de uma vitória, de uma guerra, de uma batalha, alguma coisa nesse sentido, vinha o evangelho. O que era o evangelho? Era a boa notícia, que aquele lugar foi conquistado, que aquele lugar houve vitória. Outra ideia também dentro da cultura grega é a ideia de anúncios políticos e sociais, ou seja, dentro da plataforma de desenvolvimento da cultura grega, quando eles tinham uma definição democrática, quem sabe lá nas praças onde eles debatiam as ideias, que tinha uma boa notícia, era dado o evangelho para eles. E isso é interessante, porque dentro da cultura grega havia um contexto de evangelho, onde anúncios de vitórias ou de conquistas militares eram dadas, ou de eventos políticos e sociais que eram transmitidos. Então isso para eles eram boas notícias, era o evangelho. Dentro da cultura romana, a gente tem a mesma ideia, onde o evangelho era anunciado em momentos específicos das situações romanas, dentro da cultura romana, dentro do império. Ou seja, eles tinham uma boa notícia a ser dada quando essa boa notícia ela falava de algumas propagandas políticas do imperador. Quando o imperador queria anunciar boas notícias, ele dizia, eu tenho um comunicado a dizer, eu tenho um evangelho para poder transmitir. Então eram boas notícias vinculadas ao império, ao imperador. E isso dentro da cultura grega, dentro da cultura romana, dentro do aspecto romano, a gente tem uma ideia de um culto ao imperador, onde o evangelho era linkado, vinculado diretamente ao imperador. Então, a boa notícia envolvia diretamente o imperador e eles tinham boas notícias numa concepção também religiosa, porque o imperador, não só de Roma, como também lá do Egito, o faraó, por exemplo, eles eram tidos como deuses, né? Como pessoas com uma divindade. E isso é interessante para a gente entender o contexto de evangelho. Evangelho vem uma notícia onde vai mudar toda a plataforma social de um povo e que envolve também uma declaração daqueles que têm uma autoridade. Nesse caso aqui, o imperador, né? Uma autoridade para decretar coisas dentro do império e que isso trazia uma boa notícia para o império. Na cultura judaica, a ideia de evangelho era anunciada não por aqueles que estavam reinando, fosse os reis, como por exemplo Davi, Salomão ou qualquer outro rei. Era muito vinculado uma boa notícia a uma ação de Deus sobre o seu povo, sobre a nação, né? Aquilo que Deus havia feito para poder auxiliar o povo, para trazer um benefício ao povo. Por exemplo, tem um momento onde que Jerusalém está cercada e vem um milagre da parte de Deus, onde os assírios, os soldados assírios ali, eles saem de cercar aquele povo por uma ação miraculosa de Deus. Então é uma ação divina, né? É uma ação de Deus agindo em favor do seu povo, né? Então Deus opera em favor do seu povo. Isso é muito interessante. E outro aspecto que é vinculado à cultura judaica era o cumprimento da promessa messiânica.
ou seja, quando Deus estava trazendo uma resposta ao seu povo, dizendo que o Messias, que uma ação da parte de Deus, do ungido de Deus, viria sobre o seu povo. E esse termo, então, ele é utilizado ali em Marcos, Mateus, quando eles estão anunciando, né, que vem uma boa nova, porque o Messias ou Cristo, né, numa linguagem agora portuguesada, né, ou Christos, né, numa linguagem grega. Então, esses termos eram utilizados, né, para dizer que estava chegando uma boa nova da parte de Deus para o seu povo. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Então, a igreja se apropria dessas boas novas. O evangelho é não só para os judeus que creem, mas para todos os gentios. Então, na concepção cristã, evangelho envolve uma ideia de reconciliação com Deus, não só para o judeu, mas para toda a humanidade, porque todos nós estávamos o quê? Afastados, né? Mortos para Deus. E a gente então tem uma reconciliação. E uma outra ideia que vem do evangelho é que o evangelho opera em mim e a partir dessa manifestação dele na minha vida, a minha vida é transformada. Eu tenho uma renovação de mente, de coração e de vida. É uma transformação que chega até nós. Então, a concepção cristã de evangelho envolve reconciliação com Deus, transformação pessoal e a partir disso a gente tem uma esperança. Toda a humanidade tem uma esperança por causa do evangelho que chegou até nós. O evangelho traz então uma esperança. Ok? Nós estamos com uma esperança que o reino de Deus já chegou, mas que ele vai agir sobre nós e em nós plenamente quando Cristo então vier e realmente trouxer toda a manifestação do reino de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da humanidade. É interessante que dentro das culturas, a maioria das culturas tem uma esperança que virá um libertador, alguém que salvará a humanidade, né? Salvará os homens, que terá uma manifestação de Deus sobre nossa vida, salvando a humanidade. Mas quando a gente fala então de evangelho, se a gente tem boas notícias, a gente tem também algumas más notícias, né? Como assim más notícias? Sim, temos muitas más notícias, né? A primeira má notícia é a questão do homem morrendo para Deus. Quando o homem se afasta de Deus e esse homem morre para Deus. Essa morte é uma má notícia que todos nós recebemos e todos nós percebemos essa má notícia na nossa vida. Por quê? Porque a gente percebe o nosso afastamento de Deus e a nossa inclinação ao pecado, né? Então, o pecado é uma morte. O pecado nos conduz à morte. O pecado é um afastamento que todos nós tivemos da parte de Deus. Então, morremos para Deus. E a Bíblia nos apresenta isso. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha só o que o texto diz. A má notícia é que todos nós estamos mortos. Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Né? E aqui o termo morto, olha o que significa. Necros, né? Vem daquele que está morto, alguém que deu seu último suspiro, alguém que está sem vida. E ele diz que o motivo da gente estar sem vida está aqui, ó. Por causa dos delitos e dos pecados. Esse foi o motivo pelo qual nós estamos mortos. Nós morremos porque
nos afastamos de Deus por causa dos pecados. Outro texto que fala isso claramente é Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. O texto diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, olha só essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha o termo aqui, ó, morrer, matar. E é interessante que usa aqui o termo ser executado, né? Executar. Por que ele usa esse termo executar? Porque a morte é uma penalidade, tá vendo? Opa! A morte é uma penalidade, por isso essa morte no sentido de ser executado. Alguém que foi levado à morte por uma ação externa, né? E isso está sobre nós. Nós estamos nessa condição. A má notícia é que o homem morreu para Deus, perdeu a sua vida em Deus. Quando então a gente fala de morte, a gente está falando de dois tipos de morte, não é um tipo só. Porque ali a ideia do texto não é que o homem ia morrer fisicamente. Você vê que Adão e Eva, eles pecam, e a partir do pecado que eles têm, eles não morrem imediato. O que acontece? Ele primeiro se afasta de Deus e depois é a morte física, alguns anos depois. Então, a morte física não foi imediata. No entanto, a morte espiritual, ela já aconteceu imediatamente. Ué, pastor, então você está dizendo que quando eu morri espiritualmente, quando Adão e Eva morreram espiritualmente, eles se afastaram imediatamente de Deus? Sim, ainda que Deus ainda os visita, Deus ainda se relaciona com eles, mas eles ali já haviam se afastado de Deus e morrido espiritualmente. Tanto que você vai ver que depois o homem faz coberturas para si com folhas de figueira. Esse homem, ele passa a ter medo. Logo no capítulo 3, o texto diz que Deus chama o homem. E ao homem ouvir a voz de Deus, ele se esconde. E Deus pergunta, mas por que você está escondido, Adão? Ele diz assim, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. É interessante que como o pecado e a morte espiritual trouxe, na realidade, o medo do homem em relação a Deus. Ele desorganizou, o pecado desorganizou toda a esfera emocional do homem. E o primeiro sentimento desse homem após o pecado é o sentimento de ter medo, é um sentimento de fuga de Deus por causa do medo. Então, é uma morte espiritual. Ele perde a justiça que Deus tinha colocado em Adão e em Eva. Eles perdem a justiça original, agora eles se tornam injustos. Eles não conseguem, por exemplo, guardar todo o bem, realizar todo o bem e evitar todo o mal, porque eles caem, então eles não têm mais a justiça. E é interessante que o apóstolo Paulo fala de um processo disso. Colossenses capítulo 1, verso 21 diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo está dizendo à igreja em Colosso que antes deles estarem em Cristo, eles tinham uma conduta de serem estranhos e inimigos de Deus. E esse texto ele é muito interessante, eu quero abrir com você. 21. Olha só o que Paulo diz aqui. Ele usa dois termos que são bem interessantes para nós. Verso 21, ele diz primeiro que eles eram estranhos. Eles estavam no pecado e por estarem no pecado, eles eram estranhos. Olha o termo aqui, estranho, como que é definido no grego. O termo é alienados, distanciados, excluídos da companhia e intimidade de alguém. O pecado, então, distanciou o homem de Deus, né, e fez esse homem ficar alienado a Deus. Mas é interessante isso aqui, porque quando ele fala que nós estamos excluídos da intimidade, eu costumo dizer que no início
né, quando eu criança ainda, né, o sentimento que eu tinha era que Deus andava comigo em todo o tempo. A presença de Deus estava me direcionando. Não é só que a gente vai crescendo, vai tomando escolhas, decisões, e parece que as minhas decisões e as minhas escolhas pelo pecado, por coisas que me afastam de Deus, vai tirando essa intimidade, né? Então, é uma perda dessa justiça, e eu poderia falar que é uma perda também da inocência, né? E é um processo. Olha que interessante. Logo depois ele usa o termo inimigo. Nós éramos estranhos, saímos da intimidade e depois nós nos tornamos inimigos. E o termo aqui significa o seguinte: alguém que é odiado, odioso ou detestável, né? Hostil, que detesta e se opõe ao outro. Olha como aconteceu o desenvolvimento do nosso afastamento para Deus. Perdemos a intimidade e depois nos tornamos odiosos. Nos tornamos alguém que somos inimigos, nos opomos à obra de Deus. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Então, quando nós passamos a escolher o pecado e ter uma decisão pelo pecado, ainda que o pecado pareça ser bom, e o pecado ele é bom para a nossa carne, ele satisfaz certas coisas, a corrupção te dá recursos financeiros de forma ilícita, né? E os recursos financeiros são coisas boas. Você pode ter um automóvel para locomover a tua casa e tua família, você pode ter uma boa casa, comer boas comidas, ter uma assistência médica, mas é fruto de um ato ilícito, e isso tudo na realidade é pecado contra Deus e contra um sistema, né, que às vezes a gente usurpa para poder ter um benefício próprio e prejudicar outras pessoas. A isso a Bíblia chama de queda. A isso a Bíblia diz que nós agora passamos a andar na injustiça, somos injustos. E o termo que a Bíblia usa é que nós somos pecadores. A maldade agora está em nós. As nossas obras, o resultado daquilo que está dentro de nós é o pecado. E quem está em pecado, ele está debaixo de juízo. Quem está no pecado, ele está debaixo do juízo de Deus. Ele está debaixo da condenação de Deus. Mas a boa notícia é o contrário disso. Diz que nós recebemos uma justiça da parte de Deus e a morte que era nossa passou sobre Jesus, passou a estar sobre Jesus para que a gente possa viver a vida de Jesus. Então olha só como que o texto aqui que eu estou apresentando para você descreve. Diz que a boa notícia é que a lei foi cumprida na pessoa de Jesus, ou seja, a morte já veio sobre Jesus, e eu, ao invés de ter que morrer, eu posso usufruir da vida. A condenação pelo pecado, como eu já disse, né, é a morte. E a morte já aconteceu. Essa é uma boa notícia que eu e você recebemos. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Né? O salário, olha o que o termo aqui significa. Quer dizer que é o nosso pagamento, o resultado, o bônus, entre aspas, que nós recebemos por causa do pecado é a morte, né? O pecado, que é o que eu já falei lá, hamatia, né? Significa errar o alvo, estar errado, não ter parte em. O pecado nos tirou da presença de Deus e tirou a parte que nós tínhamos nele, né? E é como é interessante isso, porque o afastamento que nós temos de Deus tirou de nós a alegria, a vida, a justiça, a felicidade, tudo aquilo que nós tínhamos em Deus se perdeu. Por isso pessoas estão vazias. Quando a gente então fala de boas notícias, nós estamos falando justamente disso aqui, ó. A boa notícia é
que alguém já morreu no meu lugar. Se o salário do pecado é a morte, então eu estou condenado porque eu sou pecador, eu preciso que essa morte ocorra para que eu tenha vida. Ficou estranho? Mas é isso mesmo. Eu estou condenado à morte e essa morte precisa acontecer. Só que se eu morro por causa do meu pecado, que é o salário, o resultado disso, eu vou morrer afastado de Deus. Por isso eu precisava de uma morte no meu lugar para que eu pudesse viver a vida de Deus. Alguém precisava morrer no meu lugar. Lá no Antigo Testamento, essas mortes elas eram feitas animais que eram mortos, né, no lugar do homem. Já no Novo Testamento, a gente está falando de uma morte de uma pessoa, de alguém que se identifica comigo, que se identifica como homem e morre então no meu lugar, né? A isso nós chamamos de justificação. Quer dizer que a justiça foi feita e eu então recebi essa justiça sobre mim, né? A isso é chamado justificação. Eu botei justição, mas você entendeu, né? Justificação. A isso a Bíblia chama de justificação. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui. Deixa eu escrever menor. Justificação. Opa, acho que deu, hein? Deu para entender aí, né? Essa letra bonita igual eu tenho é outro nível. Por isso, a gente olha em Romanos o que Paulo escreve. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Né? Aí ele fala da lei voltada lá para o Antigo Testamento. Testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, o anúncio de Jesus foi feito pela lei e pelos profetas, correto? A justiça de Deus, o cumprimento, aquilo que é pleno, perfeito de Deus, mediante a fé em Jesus. Olha isso aqui, gente. Mediante a fé em Jesus. A fé tem o poder de nos unir a Cristo. A fé nos une a Deus. E quando então Jesus morre na cruz, eu morro junto com ele. Aí ele diz, para todos, ou seja, mediante a fé em Cristo, para todos, aqueles que creem. Não é mais agora judeu somente, mas é para todos os que creem. Então o que nos une a Deus é a fé, não a descendência, a minha ascendência, né? Melhor dizendo. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos, lembra que eu falei isso aqui? E carentes somos da glória de Deus, mas nós recebemos a justiça de Deus. Fomos justificados gratuitamente, você não fez nada. Pela sua graça que veio até nós, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O termo redenção significa salvação, né? Fomos rendidos, fomos salvos que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende isso, que pela fé nós recebemos a justiça, é aquilo que eu já citei. A fé se apropria, ou seja, Jesus morre na cruz. Quando eu creio naquela morte no meu lugar, o Evangelho, a fé então se apropria daquilo que ele fez e aquela morte que deveria ser minha está sobre Jesus. E sobre Jesus então, a morte vicária, redentiva, da redenção, passa a trazer a salvação para a minha vida. Olha o que é dito em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, das boas novas, né? A ação de Jesus sobre nós, para a humanidade, é chamado de Evangelho. Não me envergonho das boas novas, que é a morte de Jesus no meu lugar. Porque essas boas novas é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos lá, nesse texto aqui, Romanos capítulo 1, vou abrir aqui o capítulo 1, verso 16. Olha o termo que ele usa aqui para salvação. Olha aqui o texto, ó, salvação. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Né? Vem de soteria, sozo. Salvação é livramento, preservação, segurança.
Salvação. Olha tudo aqui que esse texto ele significa. Livramento da moléstia do inimigo. Mas eu quero guardar essa primeira parte aqui, ó. Salvação como preservação e segurança. A salvação, para mim, ela envolve muito a ideia de você estar num relacionamento. Salvação é estar num relacionamento. Então, para mim, salvação é quando a gente se relaciona com Deus em Jesus. É estar nele e viver nele. A nossa salvação, ela está no momento que nós mantemos um relacionamento com Jesus. Porque a salvação envolve relacionamento, estar, né? Um apego, uma perseverança no meu relacionamento com Jesus. Então o Evangelho, ele é tanto um ato que trouxe salvação, mas o Evangelho é uma vida de relacionamento. Então, quando a gente entende que Jesus assumiu a penalidade, né, que nós merecíamos, nós então passamos a ter uma vida de reconciliação com Deus. Ele nos reconciliou com Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, está se referindo a Jesus, ele se fez pecado por nós. Ó, tudo isso que eu tenho falado, né? A morte devia ser minha, só que ele foi para a minha morte para que eu possa viver a vida dele. Basicamente é isso. Aí ele diz assim: então ele o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos justificados e a justiça de Deus ocorreu na nossa vida. Isso é evangelho. Caramba, pastor, esse negócio é confuso demais. Não, ele é muito simples. Mas por que a gente explica dessa forma toda? Porque Deus operou uma salvação em nossa vida sem que de forma alguma Satanás, o diabo, ele possa dizer que Deus nos salvou de uma forma intransigente, ilegal. Ele cumpre tudo aquilo que a lei de Deus apresentou para que o evangelho se cumprisse de uma maneira plena e para que isso, ao acontecer, nós pudéssemos usufruir de todo o benefício que Deus tem para nós de forma legítima e justa. Por isso, em todo o tempo, ele fala da justiça e que nós fomos justificados. O termo justificado é alguém que é declarado justo. Não é uma justiça do Leonardo própria, mas é uma justiça que veio de Deus sobre a minha vida em Jesus. E agora eu fui declarado justo nos céus. E para continuar, e a gente já caminhar aqui para o encerramento, eu quero falar sobre os resultados do Evangelho na nossa vida. E ele traz coisas extraordinárias. Claro que, prioritariamente, a nossa volta do relacionamento com Deus, a paz que nós temos em Deus, né? Todo esse relacionamento que traz vida, ele resulta diretamente na paz que ele nos proporciona. Efésios 2,17 é o contexto de Efésios 2, verso 1. Quando lá a gente falou que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas ele diz que pela graça nós fomos declarados justos e agora vivemos em Deus. E a partir disso, ele diz que o Evangelho, né, ele trouxe paz. Ou seja, Jesus veio e evangelizou a paz. O Evangelho trouxe essa paz a nós. Nós que estávamos longe, estávamos distantes. Lembra que Paulo diz lá que nós éramos estranhos e nos tornamos inimigos de Deus? Mas agora ele nos trouxe paz. E nós temos acesso a essa vida com Deus em paz, na paz. Continuando aqui, o segundo resultado é a transformação de vida. Olha só como isso é interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de ter recebido a justiça de Deus, ou seja, todos os nossos pecados, as nossas transgressões, toda ação fora da lei de Deus foi perdoada na cruz.
Então, o que Jesus fez agora? Que Deus agiu na nossa vida? Ele transformou a nossa vida para a gente não viver mais no pecado. Ele, então, nos dá o que nós chamamos de regeneração na teologia, ou de uma forma mais simples, o que nós chamamos de nova vida. Nova vida é quando nós nascemos de novo. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus, num diálogo com Nicodemos, diz que ele precisava nascer do alto. Ele diz assim, você precisa nascer de novo. E o termo ali, a ideia do texto é nascer do alto. A minha vida deu origem à vida física, a concepção, né, do óvulo com o espermatozoide lá no ventre da minha mãe. Ali iniciou a vida física, mas a vida espiritual foi quando nessa concepção Deus soprou a vida da alma. A alma foi quando Deus soprou sobre aquele óvulo, né, junto com o espermatozoide, a vida. Né? Só que no mundo do espírito, o novo nascimento vem quando Deus traz essa vida a nós, uma vida espiritual, um nascimento do alto. É quando Deus sopra dos céus sobre nós a vida dele, né? E isso é algo extraordinário. Por quê? Porque agora eu vou passar a viver, né, numa nova vida. É diferente da vida antiga. Não é mais uma vida onde o pecado me domina, mas é uma vida onde eu vivo em Deus e com prazer nas coisas de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20 nos fala isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, eu estou vivendo uma vida nova, porque Cristo está vivendo em mim. Ele soprou essa vida em mim. E o terceiro resultado é a missão que nós temos de compartilhar. Ou seja, se eu estou vivendo uma nova vida, né, agora eu tenho uma missão de levar outras pessoas a ter essa nova vida, para poderem viverem essa nova vida em Deus com a paz, com a justiça, com a felicidade, com aquilo que a gente chama de shalom. Né? A shalom é toda a bênção que vem de Deus, o El Shaddai, sobre nossa vida. É a paz que vem dele. Então a boa nova me leva ao quê? Agora a evangelizar. Né? O evangelho chegou e agora, quando ele está em mim, eu passo a evangelizar, ou seja, levar essas boas novas, que é a missão que Deus deixou para nós, que Jesus anuncia, né, no finalzinho ali de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha a missão que eu e você recebemos e a oportunidade de levar outras pessoas a usufruírem, a terem o benefício na sua vida, na sua casa, de tudo isso que nós temos, a paz, essa nova realidade, a vida com Deus e poder entender e ter a paz que a vida eterna chegou até nós. Para concluir, eu quero trazer para você essa reflexão aqui. Né? O Evangelho de Jesus, ele trouxe o reino até nós, manifestando a paz, a vida, a felicidade, tudo aquilo que o reino de Deus tem. Só que, assim como os gregos eles falavam, né, sobre a vitória, a conquista nas batalhas, ou uma conquista política ou social, o Evangelho é a vitória de Jesus sobre o pecado, que traz a paz espiritual e a promessa da vida eterna sobre todos os que creem. Se lá aquela vitória era onde o imperador, onde a cidade recebia uma notícia de uma vitória, nós temos a vitória sobre a morte, a vitória de Deus sobre a morte na pessoa de Jesus, que garante sobre nós uma vida eterna e plena. O Evangelho de Jesus mostra o verdadeiro Senhor e Salvador. Não é o imperador romano que venceu uma batalha, uma guerra, entre aspas, e conseguiu trazer boas notícias sobre o império, mas Jesus é o verdadeiro Senhor e o Salvador da humanidade.
O Evangelho de Jesus mostra que a vitória que todas aquelas pessoas estavam esperando, sobre dores, sobre dificuldades, sobre a desesperança, veio por Jesus, que trouxe paz e vida a nós. O Evangelho mostra Jesus como o Messias prometido, o restaurador espiritual do reino de Deus. E isso chega até nós quando nós cremos e nos arrependemos, quando nos apegamos ao Evangelho de Jesus. Que você possa fazer a boa escolha se apegando ao Evangelho daquele que realmente pode operar todas as coisas em nós. Que Deus nos abençoe, um abraço, espero poder depois estar compartilhando outros temas aqui para que a gente possa crescer no conhecimento. Deus abençoe.